Voltando aí, galerinha, então assim, ó, agora a gente vai falar aí sobre a questão do preconceito cultural, né, dando continuidade aí ao tópico da nossa aula, que é a tolerância cultural. Pois bem, gente, então assim, ó, o convívio entre as diversas culturas resulta em preconceitos, tá? Preconceitos são opiniões pré-concebidas, são atitudes que antes mesmo delas acontecer eu já tenho algumas concepções, algum juízo, né, uma formação de valores e de conceitos, como o próprio nome diz, tá? Então, ou seja, o uso da dominação, opiniões, manifestações preconceituosas criadas e reproduzidas historicamente, tá? Exemplo, a questão do gênero, né? Cor da pele, origem socioeconômica, orientação sexual, nacionalidade, etnia, língua, né? Linguagem, modo de falar, deficiências, religião, como eu já falei para vocês, tá? Então, o preconceito cultural, ele acaba se manifestando aí em preconceito, tá? E em dominação. Todos os tipos de preconceitos possuem uma característica comum, tá? Que é o não reconhecimento do outro. Não reconheço o outro, né? Eu não reconheço esse outro como igualmente humano e como o direito de ser diferente, de ser do jeito que ele quiser. Eu não reconheço isso nele, tá? E as vítimas do preconceito ou da discriminação sofrem limites, tá? Para manifestar sua cultura, seu modo de pensar, seus sentimentos, seus desejos, né? E seus projetos ou valores. Então as pessoas elas acabam sendo impedidas de se manifestar por causa da questão do preconceito, tá, gente? E de onde vem o meu preconceito? Vocês já pararam para pensar? Né? Teve um professor, foi um teórico que acho que criou um vídeo e o tópico do vídeo era assim, ó, você pensa que não tem preconceito? E aí ele mostrava as várias situações que a pessoa que se achava que não tinha preconceito acabava reproduzindo a questão do preconceito, tá? Então, assim, da onde vem o meu preconceito, pessoal? A gente acredita aqui, né, que o crescimento econômico é o mesmo que o desenvolvimento humano, tá? Que as sociedades que tiveram um maior desenvolvimento técnico e econômico são superiores às outras. O progresso tecnológico e o crescimento econômico são sinônimos de desenvolvimento civilizatório, ou seja, quem tem mais dinheiro, quem tem mais tecnologia, ele é mais civilizado. Vejam de onde vêm os preconceitos, tá? Porém, né, a miséria em que vive parte expressiva da humanidade, gerada por esse crescimento econômico, não significa um desenvolvimento econômico. O que tem de desenvolvimento econômico, de estabilidade econômica em um país que as pessoas vivem miseravelmente? O que tem isso de positivo numa economia, numa potência mundial, onde as pessoas não têm plano de saúde? Vamos pegar de novo o coronavírus, vamos pegar de novo o momento humano atual, tá? Vocês estão vendo que um dos países que a pandemia tem avançado, tem dizimado milhões de vidas é os Estados Unidos. Vocês viram, né? Não sei se vocês têm acompanhado, que lá as pessoas não têm condições, não têm acesso à questão da saúde. Elas não têm, quem tem que precisa de atendimento de saúde vai pagar muito caro por isso, tá? E é uma superpotência, país muito rico. Por que as pessoas não têm acesso à saúde pública de qualidade? No Brasil nós temos uma saúde pública que vem que sofre preconceito, que é sucateada, mas quem de vocês paga para ir a uma consulta médica? Quantos vocês têm plano de saúde, né? Então aqui nós temos o UPA, temos os postos de saúde. Querendo ou não, as consultas são demoradas, mas você tem acesso. Não quer dizer que você tenha boas condições, mas você consegue ter acesso, tá? E um país onde se diz uma potência econômica, as pessoas não têm acesso à saúde, e a educação de qualidade ela precisa ser paga, né? Uma faculdade paga, que o governo oferece isso. Como que ela se caracteriza como uma potência econômica? Porque eu posso comprar coisas, né? Porque as leis são respeitadas, enfim, né? A humanidade vive numa miséria expressiva, tá? E há um crescimento cada vez econômico dentro dos países.
Mas por que que isso não significa um desenvolvimento econômico, não significa melhoria de condições de vida, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que o desenvolvimento tecnológico e econômico que se verifica em alguns países capitalistas responde apenas uma parte insignificante das necessidades humanas, tá? Ele não dá conta de tudo que aquela população precisa. Em termos de tecnologia tem aviões, tem transporte, tem isso, tem aquilo, tem, mas e as pessoas? Continuam vivendo em condições miseráveis como em algumas comunidades no Brasil? Tá? Então aí, da onde vem o meu preconceito? Eles são desenvolvidos economicamente, politicamente e tecnologicamente tem um progresso, mas as condições humanas elas ainda são ruins, né? São muito, como é que se diz, precárias. Então, assim, será que esse nosso preconceito de dizer, que eles são desenvolvidos e nós não, será que é daí que vem o meu preconceito? Eu quero viver numa sociedade onde ela é altamente tecnológica, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm liberdade de fazer suas escolhas, seus desejos e assim por diante, tá? Mas tudo isso depende dos critérios de avaliação, né, pessoal? As civilizações do Oriente, do Extremo Oriente, desenvolvem conhecimentos complexos sobre o corpo humano, tá? Os povos indígenas do Brasil detêm conhecimentos valiosos sobre a floresta, sobre os mistérios, sobre tratamentos de saúde que são feitos à base de erva e assim por diante, tá? A cosmovisão das religiões de matrizes africanas, elas mantêm uma relação de respeito e preservação com os elementos do meio ambiente, da natureza, tá? Então, tudo depende da avaliação, né? Ou seja, a técnica e a economia desvinculadas de política, de distribuição de renda e de ideias humanitárias referente à dignidade, ao ambiente, à diversidade, aos direitos cidadãos, entre outros, não atende, né, às necessidades plenas dos seres humanos. Eu posso ter uma economia desenvolvida, técnica desenvolvida, né, política, né, que eu considero desenvolvida, mas se eu não faço uma distribuição de renda, se eu não mantenho uma atmosfera de humanidade, dignidade para as pessoas e não respeito o direito delas, né, eu não contemplo as necessidades dos seres humanos, tá? E aí, portanto, a pluralidade cultural, ela significa o quê? Né? Constatar de que não há um único modo de organizar a existência nem de fazer a história, tá? E assumir que as relações econômicas e o avanço das tecnologias, elas precisam ter como base as necessidades do ser humano. Eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que criar, eu tenho que desenvolver, eu tenho que buscar soluções que vão atender o desenvolvimento humano, gente. Eu não posso só pensar em produtos, eu não posso só pensar em dinheiro, tá? Agora, vamos pensar de novo no coronavírus, ele vai sacudir a humanidade, que vai demorar um tempo para se colocar nos eixos, mas ele vai fazer as pessoas se refletirem sobre si. Por exemplo, né, as pessoas estão morrendo nos países mais ricos. Já pararam para pensar? Que quem viajou, quem foi para os outros lugares, é o que está morrendo primeiro. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Sempre quem é mais pobre, mais humilde, morre primeiro. Mas nesse primeiro momento do vírus, foi as pessoas que viajaram, as pessoas que tinham dinheiro, né? E as pessoas agora, as pessoas mais humildes, estão sendo contaminadas pelas pessoas mais economicamente bem, financeiramente bem. Então, assim, há de se repensar. O que adiantou? Viajou? Pegou? Né? Então, continuando, né? A garantia em escala local e mundial das condições econômicas, sociais e políticas para os diferentes grupos culturais. Organizar sua própria vida e se desenvolver significa, acima de tudo, preservar o enorme acervo dos modos de viver que a humanidade criou enquanto um conjunto de possibilidades de reinventar essas consequências, essas conquistas e construir o futuro, tá? Então, assim, né, a pluralidade cultural significa mais ou menos isso, tá? Garantir que, tanto na escala local como mundial, as pessoas tenham condições de viver bem, né, condições econômicas, sociais e políticas e de respeito aí à diversidade, tá?
E a pluralidade cultural e a tolerância, né, elas convivem com os conflitos, pois ela questiona profundamente nossas crenças e valores, tá? A tolerância é o quê? É o convívio com o outro, baseado na manifestação livre, sem constrangimento das particularidades de cada um, né? É um encontro de liberdade, de autonomia, que se afirmam sem negar a si, sem negar o outro. Cada um vive do jeito que ele acha que é bom para ele. E eu respeito isso, tá? O diálogo e a argumentação sem negar a situação de conflito. Temos os nossos conflitos, todos têm, né? Mas a gente não nega isso e a gente consegue conviver com isso, tá? A convivência fraterna e solidária, ou seja, o exercício democrático da relação entre as pessoas e os grupos, tá? E a pluralidade, continuando, né? Pluralidade cultural e tolerância. Segundo o filósofo Adolfo Sanches Vasquez, né? Tolerância existe entre os indivíduos ou grupos com diferentes convicções, modos de vida, né? É necessário reconhecer conscientemente essas diferenças. As diferenças reconhecidas têm de ser importantes e afetar os indivíduos, não se pode ficar indiferente à sua existência. As diferenças referem-se a pensamentos, hábitos, valores, crenças diferentes daquelas aceitas ou aprovadas pelo indivíduo como padrão de vida. E, embora não se concorde com as diferenças, admite-se o direito do outro de ser diferente e manter livremente suas diferenças, né? Ou seja, a intolerância ela vai gerar discriminação, violência, perseguição religiosa, étnica e racial, os comportamentos e as ideias que negam o respeito à liberdade e à autonomia dos outros, tudo isso a intolerância gera, tá? Impede o convívio fraterno e solidário, obstrui a construção de relações democráticas. Já a tolerância ela permite a manifestação das diferenças, mesmo que elas afetem nossas convicções, possibilita manifestar nossas particularidades que podem parecer estranhas para alguém, garante um convívio respeitoso, fraterno e democrático no qual a pluralidade cultural pode se afirmar com toda a sua possibilidade de nos ensinar outros pontos de vista e de enriquecer nossas formas de vida, tá? Mas a pergunta é, né, para finalizar, para vocês responder lá a atividade depois, mas e eu, né? Aluno dos cursos médios integrados do ensino médio, o que eu tenho a ver com isso, tá? Depois, enquanto eu me formar, né, depois que eu virar um profissional, a pessoa vai precisar conhecer, reconhecer e entender que a formação histórica brasileira é marcada pela atuação de muitos povos, culturalmente muito diversos, tá? Existe entre nós uma riqueza de experiência humana que constitui um dos maiores patrimônios nacionais. Entretanto, o predomínio da discriminação, as imensas desigualdades sociais, políticas e econômicas, os preconceitos e a intolerância reduzem muito a possibilidade dessa pluralidade se manifestar, tá, gente? E empobrece nossas produções culturais e artísticas, perpetuando as desigualdades sociais, tá? E aí a gente perde grandes oportunidades, tá? E aí, enquanto profissional e pessoa, eu preciso conhecer, reconhecer, entender que trabalhar a partir do reconhecimento e da pluralidade e diversidade cultural significa novas possibilidades, criar condições para compartilhar, né, o acervo de experiências humanas e esse patrimônio cultural existente no país e no mundo que é nosso, tá? Eu gosto de saber das coisas dos outros, eu gosto de saber os seus hábitos alimentares e assim por diante, tá? Isso significa ainda a possibilidade de encontrar respostas inesperadas aos limites e às potencialidades do presente e abrir novos caminhos para o futuro, tá? Sempre que eu aprendo uma técnica nova, algo novo, eu posso, né, com isso, abrir novos caminhos para a resolução dos meus problemas. Gente, então finalizamos por aqui, né? Se inscrevam no canal, compartilhem e depois estarei postando lá a atividade no ambiente virtual. Um abraço, tá? Fiquem bem. Beijo a todos. Amo vocês.